Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos retornando aqui para mais uma videoaula, né? Continuando aqui os nossos trabalhos interativos, né? Esse período de afastamento aí, nós continuamos então, né, com as aulas não presenciais. E eu trago para vocês mais um exemplo de aplicação das razões trigonométricas, aqueles nossos adorados seno, cosseno e tangente. E dessa vez eu trago para vocês aqui esse probleminha que nos desafia a descobrir qual que é a altura do mastro onde está colocada essa linda bandeira do Brasil aí. Então olha só o que diz o problema. Um observador distante 80 metros do mastro da bandeira vê seu ponto mais alto sob o ângulo de 38 graus. A distância dos olhos dele ao chão é de 1,70 metro. Calcule, qual é a medida aproximada da altura do mastro? Então o problema está nos dando aí algumas informações. Primeiro, o que ele nos diz? Olha, ele diz que tem um observador, que é essa figurinha aqui, que está a 80 metros de distância da base do mastro aqui. Ele diz que a altura do chão até os olhos do observador é 1,70, ou seja, 1,70 m. E ele quer saber qual que é a altura, qual que é o tamanho desse mastro. O tamanho do mastro, então, que é compreendido daqui desse ponto mais alto dele, obviamente até o solo, certo? Então, o que nós queremos saber é qual é o tamanho, qual é a altura desse mastro, qual que é a distância da base dele até a sua ponta, até o ponto mais elevado dele, ok? Então, esse probleminha é o que nós vamos resolver, que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Bom, então estamos aqui de volta. Eu esquematizei a figura aqui, né? Vejam que o meu desenho da figura do rapaz aqui mesmo ficou perfeito. Olha que... acho que se eu tivesse colado a fotinha dele aqui, não tinha ficado bonito igual esse desenho. Mas isso não vem ao caso, tá? Não precisa nem aplaudir, nem me dar um prêmio pelos meus dotes artísticos. O que nos interessa nesse momento é a altura do mastro. Então veja só, aqui eu estou colocando de roxo aqui, ó, tá? A altura do mastro. Aí vocês percebam que essa altura desse mastro, ela foi dividida aqui em duas partes, porque o mastro ele vai desse ponto aqui, que é o chão, né, onde ele está fixado no solo, até o ponto mais alto dele, que é aqui. Aí, bom, eu sei que o problema diz que do solo até os olhos do nosso observador, da nossa figurinha aqui, é 1,70 m. Olha aqui, essa distância aqui, ó. Então, a altura aqui, então quer dizer que esse pedaço do mastro mede 1,70 m, ok? Certo, beleza. E o restante? Quanto que mede isso aqui? A distância desse lugar até o topo, até a ponta do mastro onde está fixada a bandeira, eu estou chamando aqui de x, correto? Então veja bem, eu tenho uma medida x e tenho uma medida de 1,70 m. Quando eu descobrir qual que é o x, eu vou saber qual que é o tamanho do mastro. O mastro vai ser o quê? O valor de x, a medida que eu encontrar representada por x, mais esse 1,70 m. Então a altura do mastro não vai ser só o x não, porque além do x, nós temos esse 1,70 m, que é a altura do nosso observador ali, ok? Então veja bem, vamos trabalhar. Essa medida aqui, 80, ela é a mesma medida daqui, ó. Então eu posso colocar aqui 80. Aqui, mesmo não aparecendo, a gente sabe que é um ângulo reto. Então, eu tenho duas medidas para observar. Eu tenho, deixa eu trocar minha caneta aqui. Então, eu tenho isso aqui, que é um cateto, e isso também que é um cateto. Voltando a dizer aquilo que eu já expliquei para vocês antes, por que eu sei, por que eu classifico sem nenhuma dificuldade esses dois catetos? Obviamente porque cateto são os lados que formam o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É isso aqui. É o ângulo formado por essas duas retas, por essa e por essa. Então, os dois lados que formam esse ângulo reto são os nossos catetos. Aí eu preciso classificar esses catetos
como oposto ou adjacente. Olha só, o ângulo de 38 graus está aqui e esse 80 é um dos lados do ângulo. Então, o ângulo é o que? A abertura entre essa reta, que é a hipotenusa, e essa outra, que é um cateto. Então, esse cateto que mede 80 aqui, ele faz parte do nosso ângulo. Então, se ele faz parte, obviamente que ele é o cateto adjacente. Ora, são dois catetos, um é adjacente e obviamente o outro é quem? O cateto oposto, tá ali. Aí agora, bom, professor, qual é a razão que eu vou usar para resolver esse problema? Ora, se você tem só duas medidas na figura, o cateto adjacente e o cateto oposto, quais são as razões? Seno, o que é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ah, então, quem que eu tenho nessa figura? Cateto oposto e tem o cateto adjacente. Qual que é a razão que eu vou usar? Tangente. E aí eu já esquematizei, já coloquei aqui a solução. Então, olha só. A tangente de qual ângulo? Qual que é o nosso ângulo aqui? É um ângulo de 38 graus, beleza? Então, a tangente de 38 é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Genericamente, nós temos essa transcrição aqui. Agora, eu fui na tabela, né? Vocês já sabem consultar a tabela de razões trigonométricas. Lá eu verifiquei que a tangente de um ângulo de 38 graus tem esse valor aproximado aqui, ó, 0,781. Então, a tangente é 0,781. Aí eu já coloquei o denominador 1 aqui. Do outro lado, eu coloquei as medidas que o problema traz para nós lá. Quais são as medidas que nós temos lá? Cateto oposto medindo x. Olha aqui, ó, cateto oposto medindo x. E o cateto adjacente, olha aqui, medindo 80. Fiz essa substituição aqui na nossa figura. Cateto oposto por x, cateto adjacente por 80. Multiplicamos cruzado, conforme eu indiquei aqui, ó. X vezes 1, e x vezes 1, obviamente, vai dar esse x aqui. E do outro lado eu armei a outra multiplicação, 0,781 vezes 80. Beleza, multiplicando 0,781 vezes 80, eu vou achar qual o valor para x. O valor aproximado de x, então, é 62,48 metro. Esse é o valor de x. Mas essa é a altura do poste, do mastro onde está a bandeira da figura inicial lá do nosso problema? Não, não é. Qual que é a altura? Vamos voltar aqui e retornar. A altura do mastro vai ser o valor de x, que agora nós sabemos. Quanto que mediu o nosso x? Vamos ver aqui, 62,48. Então, vou até colocar aqui, ó, 62,48. Então, esse mastro aqui, ele vai medir o quê? Ele vai medir esse pedaço, que corresponde a 62,48, mais 1,70, que é a altura da nossa figurinha, da pessoa que está observando o mastro ali. Então, agora, nós vamos resolver definitivamente o problema. Qual que é a altura do mastro? Nós vamos chamar essa altura de H. O H nosso de altura aqui, que vem do inglês height, né, é o x mais 1,70, conforme eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, nós vamos somar os 62,48, que é o valor que nós encontramos para x, mais esse 1,70, que é a altura do observador lá, a distância do chão até os olhos dele, beleza? Fazendo a soma, nós vamos encontrar o valor final de 64,18 metros. Então, aproximadamente, a altura do mastro do chão até a sua ponta lá é de 64,18 metros. Então, o que esse problema nos trazia de desafio? A gente observar que não bastava só calcular o valor de x, que eu tinha que considerar como parte do mastro inteiro, não apenas o valor de x, né, que é um pedaço do triângulo aqui, onde nós colocamos essa representação aqui, mais a altura do nosso observador lá, que é 1,70. Então, veja bem, nós fizemos a soma do valor do x
mais 1,70 do observador, e no final nós chegamos ao valor aproximado da altura do poste, que é 64,18 metros, ok? Então esse foi mais um dos exemplos nossos de aplicação das razões trigonométricas do triângulo retângulo, tá? Espero que vocês tenham gostado, e nós vamos ver alguns outros exemplos ainda para que vocês possam fazer todas as atividades sem dificuldade, tá bom?